como que é, hein, Rafa? Que ela não percebeu. Já, daqui a pouquinho no bom e velho português, viu, Bruno? Isso. Rafa mal sabe de quem foi essa ideia. Rafa mal sabe de quem foi essa ideia. Meu. Eu só cumpro ordens, Rafa. Ô, Rafa, e aí, como é que estamos, hein? Não, mas eu não duvido disso, não. Tem comemoração, não tem? Falta um pontinho? Conta pra gente. A expectativa é essa. Na verdade, não falta um pontinho, porque o Flamengo sabe, né, Bruno? Bom dia pra você, pra Mari, pro Jailson, pro Fã de Esporte. Se o Flamengo empatar o jogo e perder pro Mirassol, o Palmeiras vencendo os 2 jogos é campeão. Então o Flamengo sabe que precisa vencer os jogos logo mais pra não depender de absolutamente nada e já, desta maneira, coroar o N Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver se eu sei de cabeça, tá? 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019, 2020. Acho que eu consegui lembrar os 8 títulos nacionais conquistados pelo Flamengo. E o 9º pode vir essa noite, para um cenário extremamente favorável que isso aconteça. A gente vem informando constantemente na programação da ESPN que o Flamengo é dono dos 10 principais públicos do ano do futebol brasileiro, juntando Campeonato Brasileiro e Conmebol Libertadores. A maior presença de torcedores registrada na temporada é do jogo da 26ª rodada Flamengo e Cruzeiro, quando estiveram aqui no Maracanã 72.565 torcedores. Ou seja, isso garante que o jogo logo mais terá um público superior a 70 mil, porque os ingressos estão oficialmente esgotados desde a semana passada. E por que eu falo oficialmente? Porque existem as vendas no paralelo, o chamado câmbio alternativo. Sabe como é que é, né, Bruno? E aí tem gente cobrando R$1.000 por um ingresso, vendendo no Instagram, vendendo em rede social, para poder repassar adiante a sua entrada, tendo desistido de vir ao jogo dessa noite contra o Ceará aqui no Maracanã. A formação do time do Flamengo é um grande mistério. Felipe Luiz deu apenas um treino ontem, precisa ver questões físicas. Fato é que ele tem todo o elenco à disposição, à exceção do Pedro. E ele pode, se quiser, escalar o time titular, o time mais poderoso do Flamengo, para poder fechar com chave de ouro e vencer o Ceará essa noite aqui no Maracanã. Em paralelo, o Flamengo já pensa em 2026, está no nosso site, a apuração do André Hernan, do Bruno Andrade, do Felipe Silva. Gabriel Brazão, goleiro do Santos, 25 anos, é o nome que o Flamengo está tentando para ser uma opção, para ter 2 grandes goleiros. Rossi tem contrato com o Flamengo até o final de 27, mas a meta é ano que vem ter 2 goleiros mais ou menos do mesmo nível, viu, Bruno? Boa, Rafa, e essa informação é bem importante mesmo, tem detalhes lá no espn.com.br. Segundo o Felipe, a conversa começa com 10 milhões de euros. A gente pode abordar isso mais pra frente também. Porque hoje mais de 70 mil, então, por lá, hein, Jailson? Essa expectativa, caramba, os 10 maiores públicos do brasileiro, do futebol brasileiro nesse ano, são do Flamengo. Depois também do sócio-torcedor que o Flamengo fez, facilitou bastante a torcida do Flamengo, que criou o hábito, né, de ir ao Maracanã toda vez que o time joga em casa e lotar. Realmente, a média geralmente acima de 50 mil. E assim, como eu estava falando anteriormente, né, o Viola, nosso câmera até brincou, é a questão principalmente do último jogo. Tem também, a gente já falou, do último jogo ser fora contra o Mirassol, né, para deixar bem claro, e a questão da logística pro Campeonato Mundial, né? Então, assim, seria bom realmente não só garantir logo, mas também por conta da logística e ter um descanso na última rodada para ir para o Mundial sem precisar fazer aquela situação que o Botafogo fez no ano passado. Sim. Tem um ambiente que é totalmente, absolutamente favorável. Isso, assim, cabe aquela pergunta, isso pode atrapalhar, Mário? Ou o não, acho que não. É capaz de passar por cima sem nem essa discussão? Não, acho que não. Assim, o Flamengo, ele vem da Libertadores em que o ambiente também estava favorável a ele. Tinha torcedores do Palmeiras, é bem verdade, mas na minha percepção, um pouco a mais a torcida do Flamengo ali. Então, acho que ambiente por ambiente o Flamengo está acostumado. Assim, jogadores experientes, Felipe Luiz, enfim, super acostumados. Já vem, né, com esse Maracanã lotado na temporada. Então, acho que eu não vejo o Flamengo entrando com essa percepção de um jogo mais leve, ou enfim, né, subindo de salto alto. Enfim, eu acho que dá para vencer hoje, sim. Num cenário normal de meio de campeonato, a gente discutiria até desgaste, cansaço. Mas aí não tem Hoje não tem, né, Jailson? Não tem. Lembra? Talvez... Tem um mês que a gente está falando do pé embaixo, lembra? Tem. A gente está falando pé embaixo, reta final da temporada. Já foi o ano todo e agora não tem jeito. Todo mundo quer jogar. Hoje é o jogo. Não sei se isso chega no Mundial. Não sei se isso chega no Mundial.
esse cansaço, se Ah, bate lá. pode acumular. Se bate lá, sabe? Depois que você Depois de bater baixa a no teto, adrenalina né? de duas partidas bem Mas importantes. hoje a possibilidade, né, do jogo, não tem como. Como a gente estava falando, aconteceu com o Botafogo na temporada passada. Exatamente. Vamos lá, hein? A gente segue. De todas as coisas possíveis que ele disputou. Campeonato Carioca, Supercopa, Libertadores, Brasileiro, menos Copa do Brasil, que ele não vai ser, embora ele seja o detentor do título da Copa do Brasil. Por pelo menos um período, ele vai ser o cara que... O Guardiola do Flamengo. O Guardiola vai ser começou o cara assim. que ganhou tudo. É o match point do Flamengo hoje, precisa de uma vitória contra o Ceará para confirmar o seu título brasileiro. Eu não gosto de falar para você votar na enquete, porque você não gosta dessas enquetes. Mas se você quiser votar, pode ficar à vontade, mas pode falar também, claro, do Flamengo, que tem aí a possibilidade de arrematar mais um título, fazer mais uma temporada espetacular. Bom dia. Bom dia, Tirone. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos. De fato, né, se hoje o Flamengo vencer ou se o Palmeiras não ganhar, dependendo da combinação dos dois resultados, o Flamengo, com o Felipe Luiz, pode ter nas mãos todos os títulos possíveis para ele, né? Só não teria a Recopa da América do Sul. Só não teria a Recopa Sul-Americana porque não disputou, né? Vai disputar no ano que vem como campeão da Libertadores, porque ele é ainda o detentor da Copa do Brasil, será até o dia 21, né, quando vai sair o novo campeão. Ele tem o título da Supercopa, da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu com o Flamengo em 82. Em 82, quando ganhou o Brasileiro em abril daquele ano, vencendo o Grêmio em Porto Alegre por 1-0, gol do Nunes, o Flamengo tinha o título da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, da Copa Libertadores, do Mundial de Clubes e do Brasileiro. Não havia ainda Copa do Brasil, não tinha Supercopa, não tinha Recopa Sul-Americana. Esses torneios, essas taças não eram disputadas naquela época ainda, né? Não existia nada disso. Então, acho que mostra bem aí a importância do momento e do trabalho de um técnico jovem ainda, né? E muito promissor, e que tem um peso bem grande nesse momento do Flamengo, que hoje pode conquistar aí mais um título brasileiro, né? E com isso sacramentar uma temporada brilhante, né? Caso isso realmente aconteça. Uma outra curiosidade para você. Não ganhou tudo, porque não ganhou o Super Mundial de Clubes. Não ganhou o Super Mundial, mas agora tem a Intercontinental, que é um Mundial também. Outra curiosidade interessante, Mauro, confirmando o título hoje, o Flamengo vai voltar a comemorar um título no Maracanã depois de 16 anos. A última vez tinha sido lá em 2009, quando ele foi campeão no Maracanã. Nas outras vezes, ele foi campeão no trio elétrico, né? Quando estava voltando lá em 2019 da festa da Libertadores. E da outra vez ele foi campeão no Morumbi, naquele jogo que perdeu para o São Paulo, mas acabou sendo campeão. Então tem isso também, né? Imagina só a festa. Bom, a festa da torcida do Flamengo no Brasil não tem hora para acabar. E hoje vai ser no Maracanã, Mauro, depois de 16 anos. Foi contra o Grêmio aquele jogo, né, Mauro? 2009. Foi contra o Grêmio. 2-1 gol do Ronaldo Angelim, né? Mais um gol de cabeça de um zagueiro, como já aconteceu em outras ocasiões. O Rondinelli, 78, agora o Danilo de novo. O que eu falei há pouco, né? No âmbito sul-americano, o Flamengo pode ter todos os títulos possíveis para ele. Que disputou na América do Sul, né? Na temporada. E agora, eu acho que houve tempo suficiente, né? Entre o retorno do time ao Rio de Janeiro, houve a festa no domingo, mas entre a festa e a quarta-feira, segunda-feira treinaram à tarde, terça-feira treinaram, o jogo é 9h30 da noite. Ele vai poder escalar o técnico, o mesmo time ainda com o Plata de opção, que estava suspenso na final da Libertadores. Joga contra o Ceará, que ainda tenta conquistar pontos aí para evitar o rebaixamento. O Ceará que depois foi pegar o Palmeiras na última rodada. Tem uma questão curiosa, né? O Ceará, claro, vai tentar hoje pontuar, mas se ele perder, ele enfrenta na última rodada o Palmeiras, no caso, já sem possibilidade de título também, né? Porque se o Ceará perder, o Flamengo é campeão. Tem esse outro aspecto aí que é curioso na situação do adversário do Flamengo nessa noite, né? E agora a questão é o Flamengo tentar também vencer para poder, no final de semana, não ter obrigação de buscar resultado contra o Mirassol, o que é importante, óbvio, né? Jogo difícil, e até ganhar um fôlego para os seus principais jogadores com relação ao jogo do dia 10, né? Daqui a uma semana, né? No Catar, né? Contra o Cruz Azul, que joga hoje e joga sábado, né? Contra o Tigre nas semifinais do Campeonato Mexicano. O Flamengo vencendo o Ceará, além de ganhar o título brasileiro, ele transforma o jogo contra o Mirassol num jogo, entre aspas, amistoso, e vai mais descansado e mais tranquilo para esse jogo lá no Oriente Médio em relação ao seu adversário,
que vai estar envolvido no mata-mata, né? E, evidentemente, vai ter que se dedicar bastante para poder avançar na competição do seu país. Exatamente. É isso aí, então. O Flamengo joga com o Ceará hoje. O Ceará ainda preocupado, aliás, bastante preocupado com a possibilidade de rebaixamento. E o Flamengo tentando livrar esse jogo contra o Mirassol. Mas não é fácil jogar contra o Mirassol, o Júlio Gomes. Não, então não o ideal é que o Flamengo resolva a sua vida hoje. Claro. Até porque, eu acho que o Flamengo não fará isso, o Mauro deve ter essa informação. Até porque, se o Flamengo ganhar hoje do Ceará, e tá aí a chave da Intercontinental, né? Quer dizer, o jogo contra o Cruz Azul, citado pelo Mauro na quarta-feira que vem, depois ganhando, pega o Pirâmides do Egito, e depois o PSG. O Flamengo, se for campeão hoje, deveria entrar no avião amanhã já. Vai embora, festeja e vai embora, justamente para aproveitar essa vantagem que tem em relação ao Cruz Azul, que está envolvido na semifinal do Campeonato Mexicano, para não acontecer o que aconteceu com o Botafogo no ano passado. Chegar em cima da hora, viagem longa. Avião ruim. Pois é, o Botafogo ainda pegou lá o avião das cadeiras quadradas, que ninguém viajou confortável lá do amigo, um avião antigo do time de futebol americano lá, do amigo do Textor, né? Então, quanto antes o Flamengo for para o Catar, e antes começar essa preparação, melhor. Se acabar o campeonato hoje. Se não acabar o campeonato hoje, é porque ele vai chegar precisando de um empate contra o Mirassol fora. E eu não acho tão óbvio conseguir esse empate. Como disse você, é mais fácil o Palmeiras, mais uma vez, exato. Atrapalhar. Agora, Mauro, tem alguma sinalização de planejamento, caso o Flamengo seja campeão hoje? Mas de planejamento, em que sentido? De viajar antes? Não, é o que eu saiba, não. Até porque tem um jogo no final de semana, né? Sábado ou domingo, aí vai depender aí do resultado dessa noite. Se jogar no sábado, deve viajar no domingo, né? Perfeito. Olha, chegamos na audiência brutal, hein? Olha só, coisa maravilhosa. Chegamos já na audiência brutal, cá estamos com ela, muito forte. Agora, ô Mauro, a gente está falando sobre técnicos, Rafael Guanais, Leonardo Jardim, Zubeldia, quem é melhor, claro, o Felipe Luiz, que vai ser o campeão brasileiro, campeão de tudo. O Thiago Arantes, nosso Thiago Arantes aqui, tem reportagem hoje aqui no UOL, dizendo que o Atlético de Madrid tem o projeto Felipe Luiz, porém, sem data para começar. Ou seja, estão de olho, olha, esse cara aqui, que jogou aqui, que tem história aqui, é um cara interessante, mas sem data para... A data é quando o Simeone quiser, né? Talvez quando o Simeone quiser. Enfim, o que eu vou falar parece uma normalidade, né? Que um técnico como o Felipe Luiz, com um jeitão europeu e fazendo o que está fazendo, desperte interesse na Europa, né? Coisa que, aliás, vai ser caso único de um técnico brasileiro. Mauro. Ele é um profissional europeu com passaporte brasileiro, né? Fez toda a carreira dele na Europa, praticamente. E tem muita história no Atlético, né? Mas tem algumas questões aí. A primeira é que não tem nada a ver o Simeone com o Felipe Luiz como técnico. São totalmente diferentes. Se em algum momento o Atlético não tiver mais o argentino e pensar no novo técnico, pensar no Felipe Luiz, eu acredito que vai buscar um técnico de perfil diferente, vai ter que mudar sua proposta de jogo, seu modelo, vai ter que alterar radicalmente tudo isso. E se não tem data, não tem nada, né? Desculpa, mas não tem o quê? Então, né? Sim. Eu planejo conhecer, sei lá, a Nova Zelândia, mas eu não tenho data, não sei quando eu vou, não sei se eu tenho tempo, se eu tenho dinheiro, não tem nada. Diga lá, É óbvio, assim, é que eu acho que o Felipe Luiz, por ser esse profissional europeu, entre aspas, como disse o Mauro, ele tem... Não é só o Atlético de Madrid que conhece o Felipe Luiz na Europa, né? A gente conversou sobre isso ontem aqui no programa, né? Quer dizer, foi ontem, né? Não sei se estou meio maluco no tempo também. Quem teria mais portas abertas na Europa, o Abel ou o Felipe Luiz? E eu acho que é o Felipe Luiz, porque pro mercado europeu importa mais a história que eles já conhecem, esse tipo de profissional, um jogador que passou pelo Atlético, pelo Chelsea, com muito profissionalismo, e aí já não importa mais se ele era bom ou médio ou ruim, aí importa o perfil, né? O perfil do cara. E hoje ele é técnico e além de tudo é bom técnico, e fala idiomas, e tem um bom empresário, tem um empresário com trânsito. Não é só no Atlético de Madrid que ele vai ter portas abertas. Ele vai ter portas abertas no próprio Chelsea e ele vai ter portas abertas na Premier League e em La Liga, as duas principais ligas
de futebol lá da Europa. O Abel não. O Abel é um desconhecido na Europa, exceto em Portugal, e as portas abertas que o Abel teria seria ali, Sporting, Porto e Benfica, sabe? Para depois tentar dar um salto para a Premier e para a La Liga. Felipe Luiz não. Então, eu não acho que o Atlético de Madrid vai correr no sentido de, vamos tirar o Simeone. O Simeone é o maior salário da Europa. O Simeone é um técnico que hoje é uma espécie de dono do Atlético de Madrid. Há 15 anos. Ele já está lá há 15 anos. No momento em que o Simeone sair, o primeiro nome para onde o Atlético de Madrid vai... O primeiro nome vai ser o Felipe Luiz. Mas a essas alturas, pode ser daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 4... Talvez o Felipe Luiz já esteja no Flamengo todo esse tempo, ou talvez o Felipe Luiz já tenha se reposicionado lá na própria Europa, e ele é um técnico como qualquer outro. Então, assim, eu diria até que a janela do Atlético de Madrid, se ele quiser muito o Felipe Luiz, já está quase passando, sabe? Já está quase se fechando. Não é assim um estalar de dedos. Técnico. Flamengo define qual novo goleiro deseja comprar e avança por Gabriel Brazão, destaque do Santos. Mengão está muito forte no mercado da bola em busca de grandes reforços para a temporada 2026. O Flamengo está de olho em um novo goleiro para dividir a responsabilidade com Rossi na temporada de 2026. Com a saída quase certa de Matheus Cunha, que está indo para o Cruzeiro, o clube carioca quer reforçar seu elenco na posição. Nesta quarta-feira 3, o portal Globo Esporte trouxe uma notícia importante sobre uma possível nova contratação. Segundo a reportagem, o rubro-negro está se preparando para fazer uma nova investida por Gabriel Brazão, do Santos. Brazão já tinha chamado a atenção do Flamengo no meio do ano, mas o Santos dificultou as negociações usando a multa rescisória como forma de proteção. Agora, o cenário pode ser diferente e ajudar o CRF. Se o Santos for rebaixado no Campeonato Brasileiro, a situação drasticamente muda e o Flamengo pretende esperar o fim da competição para tentar novamente a contratação do atleta. O otimismo do Flamengo vem do fato de que, no meio do ano, os dirigentes flamenguistas já receberam uma sinalização positiva do próprio Brazão quando apresentaram uma proposta envolvendo valores salariais, ou seja, já tem um sim do goleiro. Enquanto isso, o rubro-negro também está focado em renovar com Rossi. A intenção é aumentar o salário do argentino, que foi fundamental nesta temporada e conquistou o coração da torcida como um verdadeiro ídolo. Se 2025 foi um ano repleto de títulos para o Fla, 2026 promete ser ainda melhor. O time deve chegar mais forte, com um elenco cheio de jogadores de qualidade em praticamente todas as posições. Em jogo que pode definir o título do Brasileirão, Flamengo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, de Brasília, no Maracanã, pela 37ª rodada do campeonato. Com o título da Libertadores conquistado no sábado, o Flamengo chega empolgado com a chance de ser campeão brasileiro em casa nesta quarta. O Fla lidera o campeonato com 75 pontos, seguido pelo Palmeiras, que tem 70, faltando 2 rodadas. Para levantar o troféu nesta noite, o time rubro-negro precisa vencer o Ceará. Caso empate ou perca, também pode ser campeão, mas dependeria de um tropeço do Palmeiras contra o Atlético MG. O Ceará precisa vencer o Flamengo para ficar mais aliviado na Série A. O time perdeu para Internacional e Mirassol e empatou com o Cruzeiro na última rodada. A última vitória foi diante do Corinthians, fora de casa, no dia 9 de novembro. A equipe tem desfalques de peso para o jogo desta quarta-feira. No entanto, busca se superar na casa do adversário. Pedro continua fora em tratamento de uma lesão na coxa, além da fratura no antebraço. Ele é o único desfalque por contusão, enquanto Plata volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão na final da Libertadores. Felipe Luiz deve mandar a campo o que tem de melhor para confirmar o título antecipado e começar a pensar no Intercontinental. E o atacante equatoriano briga por uma vaga. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Danilo, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Luiz Araújo, Carrascal, Cebolinha ou Lino e Bruno Henrique.